Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer comentários sobre o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. É necessário lembrar que a época da autotutela ficou no passado. Não se admite mais imaginarmos que as pessoas venham a fazer justiça pelas próprias mãos. Com a organização do Estado, a criação do poder jurisdicional de dizer o direito, as pessoas não têm mais a necessidade de buscar a justiça através do seu próprio esforço. Observo, neste sentido, temos a figura do artigo 345, que tem hoje a sua localização dentro dos crimes contra a justiça, que está no título dos crimes contra a administração pública. O artigo 345 tem a seguinte redação: fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Observo, a lei por regra não permite que ninguém faça justiça pelas próprias mãos. No entanto, o Estado reconhece a necessidade de que o ser humano possa agir em determinadas condições. Então, teremos as exceções, onde a lei permite a ação das pessoas na busca de justiça. Isto pode ser encontrado, por exemplo, nas ideias da legítima defesa. Prevista no artigo 23 do Código Penal, os senhores vão observar que a legítima defesa traz o entendimento do Estado de que ele não tem como estar presente o tempo inteiro. E se, diante de uma agressão ou na iminência de uma agressão, a vítima pode reagir, pode proteger-se, pode exercitar a legítima defesa. Observo, é uma exceção à ideia de buscar justiça pelas próprias mãos, sendo proibida pelo direito. Outra ideia que nós poderíamos lembrar aqui com os senhores é o chamado ato de desforço, lá do direito civil, onde aquele possuidor esbulhado de um imóvel pode reagir imediatamente para a retomada da posse, usando até mesmo de violência, se necessário, para retomar a sua posse. O exercício arbitrário das próprias razões é um crime que demonstra o entendimento do Estado de que, por vezes, o agente acredita que possui o direito do seu lado ao agir. Vamos repetir. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Preceito secundário, pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Observo, a pena não é uma pena elevada. Temos uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês. Um reconhecimento do Estado de que o sujeito está na busca daquilo que ele crê ser de seu direito. Ele busca, pelas próprias mãos, fazer justiça. Observamos também que, se ele realizar atos com violência para este exercício arbitrário, entenda-se na palavra violência usada na lei, a ideia de uma lesão corporal, ele responderá também com as penas correspondentes à violência. Observo, a violência envolve as ideias de lesão corporal, as ideias de vias de fato e, inclusive, a ideia da morte. No entanto, as vias de fato são absorvidas. A lesão corporal ou a morte podem aparecer em concurso de crimes com o exercício arbitrário das próprias razões. O dispositivo tem ainda um parágrafo único com a seguinte redação: se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.
A palavra da queixa já nos desperta que o tema do parágrafo único é ação penal. Deixaremos para tratar de ação penal a seu tempo. Este crime tutela, protege, tem como objeto jurídico a administração da justiça. Temos que proteger a justiça, que é a forma correta, a forma adequada de satisfação dos nossos interesses. Este crime não traz a necessidade de uma qualidade especial ao sujeito ativo. Então é um crime comum que pode ser realizado por qualquer pessoa. Em relação ao sujeito passivo, nós vamos encontrar um primário e um secundário. O primário, o Estado. O Estado como responsável pelo ordenamento jurídico, como o prestador da justiça. Vamos encontrar como sujeito passivo secundário a pessoa diretamente lesada, aquela que foi atingida pelo exercício arbitrário. Podemos imaginar com os senhores um empréstimo feito de dinheiro entre dois amigos. E este empréstimo vai ter a sua data de vencimento passada e nada do pagamento acontecer. O amigo vai cobrando o outro constantemente, mas só ouve desculpas. Um dia, indo à casa deste amigo devedor para cobrar, o credor não o encontra, mas é recebido pelo filho. E o filho informa que seu pai não está. O devedor, então, resolve entrar na casa, retira o aparelho televisor da sala e o leva, ressarcindo-se de seu dano. Observe, estamos falando de exercício arbitrário das próprias razões. A partir do momento que este credor acredita ter a legitimidade, que a sua pretensão é legítima. Vamos observar que o tipo fala em fazer justiça pelas próprias mãos. Esta é a conduta do tipo penal. Fazer justiça pelas próprias mãos. Deve existir um direito que o sujeito ativo possui ou supõe possuir. Quando a gente fala em possui ou supõe possuir, nós estamos falando na sua pretensão. Ele acredita que a sua pretensão é legítima, diz a lei, embora legítima. Então ela pode não ser legítima, mas ele acredita que ela é legítima. Uma pretensão ilegítima, segundo os doutrinadores, havendo certeza por parte do sujeito ativo, ela afasta a figura do artigo 345. E o agente, a exemplo, se aquela pessoa tem certeza que é ilegítimo levar o aparelho de TV para ressarcir-se, ele responderá pela prática de furto e não pelo exercício arbitrário das próprias razões. Observe, esta figura não cabe quando a gente tem certeza que a pretensão é ilegítima, como já dissemos. A pretensão pode recair sobre qualquer espécie de direito. Nós podemos estar falando então de um direito real, de um direito pessoal ou de um direito familiar. Veja, o direito real, aquele que envolve a propriedade, aquele que envolve a posse, o direito pessoal, aquele que envolve contratos, e o direito familiar, a exemplo, a guarda de filhos. Ora, esses direitos estão aqui sendo objeto da possibilidade do agente estar buscando exercê-los através do exercício arbitrário das próprias razões. Então, todas estas hipóteses de direito, elas podem ver incidindo sobre ela o crime do artigo 345.
A gente vai observar, juntamente com a doutrina, que as pretensões a serem obtidas, a serem satisfeitas através do exercício arbitrário das próprias razões, são aquelas que podem ser obtidas perante a justiça, que poderiam, através da ação própria junto ao Poder Judiciário, serem satisfeitas. Ou seja, aquelas que não podem, não devem ser consideradas no artigo 345. Vamos observar um exemplo. A dívida prescrita. A dívida prescrita não há como cobrá-la no Poder Judiciário. Então, o exercício arbitrário para satisfazer-se de uma dívida prescrita, não será considerado. Se esse exemplo ainda não lhe permite fazer o entendimento, vamos imaginar a ideia de um preço carnal. Por exemplo, aquela pessoa que assumiu como compromisso entregar parte de seu corpo. Ora, não é possível buscar esta satisfação na justiça. Também aquela pessoa que prometeu, caso não conseguisse saldar a sua dívida, entregar-se sexualmente. Observo, também não é possível cobrar esta satisfação na justiça. A satisfação destas ideias de direito que não estão tuteladas na nossa norma jurídica, se o agente agir para buscar, não responderá por exercício arbitrário das próprias razões, podendo, no caso do preço carnal, responder por lesão corporal, no caso da ideia do ato sexual, responder até pelo crime de estupro. Observo que este crime é um crime de forma livre, então é possível praticar o exercício aqui arbitrário das próprias razões através de fraude, através de violência física, através de ameaça, através da subtração, como no exemplo do furto que nós demos da televisão, em que não será furto, mas será exercício arbitrário das próprias razões. No que se refere ao elemento subjetivo, nós temos o dolo. Aqui é um dolo específico. Ele quer fazer justiça para satisfazer sua pretensão. Então nós temos uma finalidade na conduta do agente. Ele quer satisfazer a sua pretensão. Dolo específico. Não há prática culposa de exercício arbitrário das próprias razões. A lei não fez esta previsão. Observo que o crime estará consumado com a realização das condutas do agente, independente se ele conseguirá ou não satisfazer a sua pretensão. Este é um crime formal, descreve conduta, descreve o resultado e não exige o resultado para sua consumação. Ou seja, com a realização da conduta que visa a satisfação da pretensão, o crime já estará consumado, não sendo necessário que a pretensão seja satisfeita. Realizados os atos executórios, o crime estará consumado. No que se refere à tentativa, a prática formal sempre vai admitir tentativa quando praticada de forma plurissubsistente. Se a conduta do agente neste crime formal é plurissubsistente, ou seja, se ela é realizada com 2 ou mais atos, e regra geral o é, nós temos a tentativa como admissível. Volto para o artigo 345, a fim da gente observar com os senhores novamente o parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.
Vejam, na palavra violência não reconhece a lei. A doutrina consegue ver todo o emprego de uma forma física, mas quando ela aparece no texto legal, não reconhece a lei as ideias das vias de fato. Lembro, vias de fato, emprego de um mínimo de violência, sem o resultado lesão e sem o desejo de lesionar. Uma outra forma de fazer o conceito, vias de fato, o emprego de um mínimo de violência, sem ânimos ledendi, sem ânimos necandi, sem o resultado lesão e sem o resultado morte. Ora, as vias de fato, na palavra violência usada na lei, ela não é reconhecida. A lei, quando quer falar de vias de fato, fala separadamente. Então, observe. Quando temos vias de fato, não há emprego de violência. A ação penal depende de queixa. Ela será uma ação penal privada. Quando nós temos a exemplo uma violência moral, reconhecida pela doutrina violência moral, mas a palavra violência no texto da lei só olha para a ideia da lesão corporal ou da morte, então não a reconhece ali. Quando falamos de ameaça, que é a violência moral, não há violência. Então, o parágrafo único estabelece: procede-se mediante queixa, ação penal privada. E, observo, houve violência no termo da lei, violência física, que gera a lesão corporal ou que causa a morte. Nestas hipóteses, a lei fez a exclusão. Não dependem de queixa, seguem a regra geral. A ação penal será pública e incondicionada. Observamos com os senhores, esta prática delitiva, ela é muito importante no nosso sistema, pois aquela pessoa que acredita poder buscar justiça, que entende que o seu comportamento é de uma pretensão legítima, esta pessoa não responderá por outras práticas delitivas, salvo a exceção da violência aqui mencionada, mas responderá pelo exercício arbitrário das próprias razões. Muito obrigado por sua atenção. Esses são os comentários que gostaríamos de fazer sobre o artigo 345.